Preste muita atenção aqui nesse vídeo, no que eu vou comentar aqui agora. Muita atenção mesmo, escute bem. E também olhe bem para esse vídeo. Eu vou comentar aqui a respeito do senador Alessandro Vieira, que é esse aqui do lado, e vou incluir nessa conversa aqui o ministro Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, esses três aqui, tá? Vamos lá. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, disse o seguinte: ele deu um exemplo raro de coragem e firmeza institucional nessa terça-feira agora, dia 14, ontem, porque hoje é quarta, né? Ao detonar os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, e reafirmar com todas as letras: eu não me curvo, essa é a fala dele agora, eu não me curvo a ameaças. Não me curvava como cidadão e não me curvava como delegado. Ou seja, quando ele era cidadão, ele não teve medo de ameaça. Cidadão comum, normal, sem profissão assim graduada. Quando ele se tornou delegado, ele teve muitas ameaças. Foi ameaçado, ele não se curvou. E não me curvo, né, como senador da República. Ele já foi um cidadão comum, não se curvou, foi ameaçado como delegado, não se curvou, e foi ameaçado agora como senador e não se curvou. Quem que ameaçou ele como senador? Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Quando diz que quando eles forem indiciados pelo senador, que isso é abuso de poder e de autoridade. E que esse senador, quanto os outros que deram apoio a ele, devem ser caçados e punidos. Que a Procuradoria-Geral da República tem que caçar eles e tirar deles, né, o seu parlamentar, ou seja, a sua função de senador, processar, julgar e condenar esses caras. Inclusive, o próprio Procurador-Geral da República também foi indiciado nesse relatório da CPMI do crime organizado. Por isso que aqui eu coloquei também a imagem dele. Está aqui a imagem do Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, né? E aí o que acontece? Enquanto apresenta o relatório final da CPI do crime organizado pedindo o indiciamento por crimes de responsabilidade dos próprios ministros do STF, incluindo Toffoli, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Vieira expõe o que muitos brasileiros já sabem. O Supremo se transformou em uma fortaleza da impunidade, onde alguns togãos criam muros de proteção para si mesmo e para colegas, anulam e quebram-se de sigilo, interferem em investigações, né, lá nos parlamentares e atropelam a Constituição sem o menor pudor. Sem o menor pudor. E aí vamos lá. Dias Toffoli. O documento, né, o relatório final da CPI, vou falar agora do Dias Toffoli. O relatório final da CPI do crime organizado finalizou acusações contra 3 ministros do STF e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. O documento fundamenta os pedidos de indiciamento em supostos crimes de responsabilidade que pode levar a processo de impeachment. Confira, começando pelo Dias Toffoli. Dias Toffoli, conflitos de interesse e atos atípicos. O senador Vieira justifica o indiciamento com base na relação financeira entre a empresa do ministro e a Maridit Participações e o fundo Arlen, controlada por Fabiano Zentel, cunhado de Daniel Vocaro. Esse é o crime posto no Dias Toffoli. Mesmo com esse vínculo, Toffoli atuou num caso do STF, determinando a retirada de celulares apreendidos do controle pericial da Polícia Federal e definiu pela soltura de Daniel Vocaro. Ou seja, aqui ele já cometeu um crime. Por o nome dele ter sido citado como envolvido na situação, claro que ele ficou com medo, porque ele não quer que a população brasileira saiba quem é realmente o Dias Toffoli. Advogado que, inclusive, no passado trabalhou, né, no Ministério da Dilma e do Lula e defendeu e fez o que eles queriam que fizesse. E aí vem
Vieira também cita viagens de Toffoli em jatinhos privados cedidos por empresários vinculados à rede de interesses do Banco Master. Vem cá. Onde que eu vou pegar um avião meu e vou dar para um ministro viajar e vou pagar as despesas dele, café, vou pagar até a cueca dele que ele sujou e cagou. Tudo. De graça. De graça, à toa. Meu irmão, não foi. Não foi. Vamos ser sinceros e realistas e cair dentro da realidade. Vamos parar de ser hipócrita. Não foi. Não adianta vir a público, ministro Dias Toffoli, e querer colocar palavras, né, para enganar o povo, que o povo não é besta, não é idiota. Não, eu não cometi crime. Quem foi então? Foi minha mãe, foi meu pai, foi minha avó, foi meu vizinho, fui eu que viajei? Pelo amor de Deus, ministro, faz isso não, tá feio. Se respeite, se coloque no seu devido lugar. Seja mais homem. Assuma que você errou. Assuma que você contribuiu em alguma coisa para defender Daniel Vocari e o Banco Master. Seja homem, pelo menos uma vez na vida. Mas não seja covarde. Pare com isso que está feio. Feio e ridículo de sua parte, tá? E aí continuamos aqui. Agora vem Alexandre de Moraes. O rei do toga, o grande, o que acha que é que ele botou na cabeça dele que ele é o poderoso. Ele botou na cabeça dele que ele é o cara, que ele pode tudo. Alexandre de Moraes, o careca. Tem um careca do INSS e aqui tem um careca do STF, né? Alexandre de Moraes, o careca do Banco Master, o careca do Master. Agora vamos lá. Alexandre de Moraes, captura regulatória e Vocaro. Para Vieira, o caso de Moraes se deve pela atuação do ministro em proferir julgamentos em situação de suspensão e por conduta incompatível com o decoro. Concordo plenamente. A justificativa central reside no contrato de 129 milhões de reais entre o Banco Master e o escritório da advocacia de sua esposa Viviane Bassi. Senador Vieira também destaca que a relação, ao menos de 8 viagens em jatos associadas a Daniel Vocaro, 8 viagens em jatos associadas a Daniel Vocaro é classificada como um circuito fechado de financiamento do magistrado pelo investigado. Aí eu volto a dizer aqui. Que diabo de processo é esse que vale 129 milhões? Aí eu sou advogado, ou minha esposa é advogada, eu sou juiz, e ela pega um contrato de 129 milhões para advogar o quê? Aí quando você vai fazer um relatório com relação a isso, ela nunca advogou nada para o Banco Master. Essa mulher nunca defendeu o Banco Master. Mas que praga de contrato é esse? E aí quando a Polícia Federal mostra a conversa de Daniel Vocaro no WhatsApp com Alexandre de Moraes, né, e pessoas ligadas a ele, você vai ver lá. Eu quero que o primeiro pagamento de 3 milhões e pouco de mensalidade por mês, o primeiro, dane-se o que tiver, seja de Xandão. Aí tem lá, Xandão ficou hospedado em nosso AP, Xandão gostou da casa. Ah, amor, mas ele gostou da casa? Gostou, querido, ele amou o lugar. E aí, Xandão, conseguiu fazer a parada? Conseguiu barrar aí, no dia que o cara foi preso? Conseguiu barrar a situação? Ou seja, isso não é crime? Aí Alexandre de Moraes simplesmente vem a público, né, e diz que não cometeu crime, que a mulher dele também não cometeu crime. Se fosse alguém da direita, ele ia dizer: cometeu crime, tem que ir preso agora, 24 horas para provar o contrário, mas já prende logo, bota a tornozeleira, não pode conversar com filhos, não pode conversar nem com as porras, nem com ninguém, acabou. Prenda a mulher desse homem. Era isso que Alexandre de Moraes ia fazer. Agora, como bateu na porta dele, não, eu não cometi crime nenhum, eu sou inocente. Alexandre de Moraes é tão inocente quanto o pior traficante que existia na face da terra. É inocente. Entendeu? Toma vergonha na sua cara, pai, um homem na sua idade, careca como você é, ter a cara de pau de vir dizer que é inocente, que isso aí constitui crime contra a sua honra. Honra de quê? Honra de quê, pelo amor de Deus? Olha, eu vou te falar, viu? Sinceramente, é cada podridão que a gente vê em nosso meio. Gilmar Mendes faz manobra processual e proteção corporativa.
Senador Vieira julga o ministro por proceder de modo incompatível com a honra e o decoro, citando a anulação das quebras de sigilo da empresa Meredith, de Toffoli e do fundo Arlen. Segundo o relator, Gilmar Mendes não era o relator natural do caso e utilizou desarquivando de um processo antigo para proferir decisões de blindagem dados financeiros de Toffoli e seus parceiros. Para a CPI, a medida contornou regras internas do STF e interferiu na investigação parlamentar. Aí esse procedimento que o ministro Gilmar Mendes fez, que milhares de juristas no Brasil inteiro, desembargadores, juiz, advogado, deixou bem claro, Gilmar Mendes cometeu um equívoco, um erro e um crime, sim, nessa atitude, nessa ação dele. O cara, na mesma hora, tinha que receber ordem de prisão e ir preso e sair do STF. Perder na hora a sua sabatina, esse troço aí que eles vestem aí. Entendeu? Aí Gilmar Mendes vem dizer que não cometeu crime. O cara defende Vocaro, a olho nu na cara de todo mundo, defende os comparsas, amigos dele do STF, somente Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, e dá um tapa na cara da sociedade. Esse mesmo Gilmar Mendes que lá em Londres manda a repórter que ele fez uma pergunta, pegar essa pergunta e enfiar no rabo do patrão dela. Esse homem disse que não cometeu crime, esse bode velho. Ah, pelo amor de Deus, faça-me um favor, né? É brincar com a sociedade mesmo. Aí agora vem o Paulo Gonet. Negligência evidente. A CPI julgou Gonet por ser patentemente decidicioso no cumprimento das suas atribuições, ou seja, por atuação considerada negligente no exercício do cargo. Para Vieira, Gonet teve acesso a relatórios da Polícia Federal e a informações sobre repasses e conflitos de interesse, mas não adotou medidas investigatórias. O documento sustenta que a intenção compromete a responsabilização de autoridade e que a omissão diante dos indícios públicos contraria o papel constitucional do Ministério Público. Esses são os crimes cometidos por Paulo Gonet, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. E aí eu te pergunto, o senador Vieira é quem está errado? Não. O errado aqui são os donos da verdade, que se dizem ser e não são. São esses daqui que se blindam. São esses daqui que pegam a Constituição e rasga quando cometem uns erros desses. São esses aqui que, em vez de defender a população, defendem os próprios interesses deles, a vida deles e os partidos que pagam a eles para livrar bandidos da cadeia, políticos corruptos, vagabundos e safados, que a gente sabe que não vale nada, que não vale nem a bosta que eles cagam. Parabéns ao senador Vieira, estamos sim contigo. Agora, se um dia você também errar, a gente vai vir aqui e vai dizer que você errou. Mas, por enquanto, você está certo na sua ação e na sua atitude. E o Brasil, que é verdadeiro, onde tiver uma pessoa verdadeira, vai dizer aqui, eu estou com o senador Carlos Vieira. E é isso aí, tamo junto.